Amém. Tem uma carta aqui, irmãos. A paz do Senhor, igreja. Amém. Muito feliz de estar aqui com os meus amados irmãos. Quando eu vejo esses louvores aí, irmãos, eu me alegro, viu? Porque hoje tá difícil, irmãos. Os louvores por aí. Eu fui pregar em uma igreja, aí nos interiores da vida. Sinceramente, irmãos, era uma sessão de tortura. Eu tava assim, angustiado. Mas com louvores assim, irmãos, não precisa nem de pregação, né? A gente se anima, a gente se aviva, a gente se alegra. Porque são louvores do meu tempo, né? Esses louvores de hoje eu nem entendo muito a letra, eu procuro entender, mas às vezes os instrumentos, onde a gente vai pregar por aí, são tão altos que eu não consigo discernir o que é que estão louvando. Então eu fico muito feliz, irmãos, de ver louvores que ainda tocam na alma do povo, né? Ainda aviva a nossa alma, dá vontade até de falar em línguas, né? Quando a gente louva louvores assim, que Deus abençoe os irmãos que se dedicam aos louvores. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Agora a coisa é mais séria. Eu estava me lembrando, irmãos, com louvores assim, dá vontade de dizer assim: dança Satanás, dança Satanás, com louvores assim, quero é ver. Não, irmãos, a gente pode até pular e se alegrar, mas dançar é difícil, viu? Glória a Deus. Vamos para Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo 4. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Glória a Deus. Bem, irmãos, muitos que já estiveram no princípio, e nossa igreja é uma igreja que, graças a Deus, evangeliza e ganha alma, e sempre a gente vê pessoas
novatas na igreja, novos convertidos na igreja, e isso é muito bom. Mas nós também podemos perceber a ausência de muitos, mas muitos irmãos que passaram por nossa igreja e não estão mais entre nós. E a questão é por quê? E eu creio que essas 3 tentações do diabo a Cristo Jesus, para que ele viesse a cair, seja o motivo de muitos caírem, muitos abandonarem o caminho do Senhor, muitos se desviarem da fé, muitos procurarem outras denominações. E nesta noite nos propomos a não apenas identificar aquilo que o diabo tenta nos corações, aquilo que o homem é suscetível, como também aquilo que Jesus traz como solução para que nós não venhamos a cair nas tentações, nas lábias de Satanás. De modo que, se nós conseguirmos infiltrar na nossa mente, cauterizar na nossa mente e no nosso coração, isso que Jesus aqui deu como resposta ao diabo, dificilmente o diabo irá cirandar com a nossa fé, com o nosso ânimo, com a nossa carreira. Dificilmente ele irá fazer-nos desviar-nos da nossa fé. Então, para isso, meus amados irmãos, nós vamos estudar, meditar nesses trechos, nessa porção da palavra de Deus, para ver se a gente consegue entender direito aquilo que Jesus propõe e aquilo que o diabo propõe, para que a gente possa se desviar do caminho do Senhor. Em primeiro lugar, a gente pode entender, irmãos, que Jesus, logo depois dele ter sido batizado nas águas para ser cumprido toda a justiça de Deus, como ele disse a João, momento maravilhoso, feliz para o Senhor, onde ele ali foi cheio do Espírito Santo, veio a poa, pousou sobre ele, e ele ouviu uma voz do céu que ele dizia: este é meu filho amado, em quem muito me alegro. Depois dele ter ouvido esse magnífico testemunho do próprio pai a respeito do filho, ele é impelido, é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a questão é, por que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo? Eu vejo 2 coisas, irmãos. A primeira é que Deus fez exatamente como fez com o primeiro Adão. O primeiro Adão, ele diz: olha, esta árvore do conhecimento do bem e do mal tu não pode comer, de todas do jardim tu poderás comer livremente, mas a do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque certamente se tu comeres, no dia que comeres, morrerás. O diabo tinha tudo para não pecar. Ele não estava na situação de Jesus, o fome. Lá tinha outros frutos para ele se alimentar, mas Deus queria dar crescimento espiritual àquela criança adulta, né? Deus queria que ele adquirisse um caráter santo e pudesse crescer na graça e no conhecimento e na vontade de Deus, na santidade de Deus, na obediência a Deus. E Deus então coloca a árvore e diz: olha, não coma, porque certamente se comeres, morrerás. E aí, meus irmãos, ele come, despreza a vontade de Deus, despreza a obediência a Deus, prefere obedecer ao diabo, tem o diabo como verdadeiro e Deus como mentiroso, porque o diabo lhe disse: se tu comeres,
certamente tu não vai morrer, mas ele não quer que tu coma para que tu não seja igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Então Deus disse: se tu comer, tu morre. Ele disse: não, não vai morrer. E ele obedeceu ao diabo. Então, assim também Jesus é levado para o território do diabo, só que com muitas diferenças. Lá era um deserto, lá era um jardim, e o deserto estava por conta da queda do jardim, do homem no jardim. Ele é levado para o jardim, e lá ele passa 40 dias jejuando. 40 dias jejuando. A primeira lição que a gente vê é que a disciplina de Jesus, né? Como Jesus tinha disciplina, qual o teor, a quantidade da sua piedade, do seu amor por Deus, em passar 40 dias sem se alimentar. Mas o que eu queria dizer é que no território do inimigo ele precisava vencê-lo, porque depois que ele vence o inimigo, irmãos, ele sai expulsando o demônio, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Meus irmãos, porque agora o diabo não podia dizer mais nada, ele já tinha sido vencido no seu território. E o território do diabo, irmãos, meus amados irmãos, é a tentação e a acusação. E como Jesus tinha vencido as tentações, ele não podia mais acusar de nada. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, quando morre na cruz por nós, ele despoja os demônios, ele despoja Satanás. Esse despojar é tirar as armas dele contra nós. Ele não tem mais do que nos acusar, aleluia. Glória a Deus. Embora ainda possa nos tentar, mas ele foi despojado, foi tirado as armas dele. Se é Deus quem nos justifica, quem é o diabo para nos acusar, irmãos? Então, Jesus ele vai a esse deserto, passa 40 dias sem comer, e depois de 40 dias, o diabo se achega a ele. E veja só aí no versículo de número 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se-lhe e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Meus amados irmãos, o que é que Jesus mais precisava naquela hora? Comida. O que era o ponto fraco de Jesus naquela hora? A fome, a necessidade de comer. E o ponto mais forte dele? A consciência que ele era filho de Deus. E o diabo tenta nas duas áreas. Olha, se tu é o filho de Deus, come, ou melhor, transforma estas pedras em pães, para que tu coma. Tu está com necessidade, o teu corpo precisa de pão. Tu é filho de Deus, transforma. Ele queria trazer ao coração de Jesus, à mente de Jesus, confusão, dúvida, se de fato ele era filho de Deus. Mas ele tinha acabado de ouvir do próprio Deus: este é meu filho amado, em quem muito me alegro. O diabo, meus amados irmãos, ele propõe 3 coisas importantes aí. A primeira: seja independente do Pai. Tu não precisa ser dependente dele, não. Tu não é filho de Deus, então tu é Deus. Tu tem poder para fazer isso. Porque tu ficaria se privando do alimento, se privando daquilo que o teu corpo tem necessidade, se tu é Deus? Aí a gente lembra lá do Éden, né? Ele não quer que tu seja igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, ele não quer que tu seja Deus. Ele não quer que tu seja o dono da tua própria vida. Ele não quer que tu domine, governe os teus próprios caminhos.
Tu pode fazer isso. Então, se tu é o filho de Deus, tu pode transformar isso em pão e se alimentar. Teu corpo precisa. Você necessita. Você está fraco. Mas, meus amados irmãos, Jesus, ele diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Satanás, eu não vivo por comida, eu vivo por obediência a Deus. Eu não vivo para manter o meu corpo do jeito que é necessário a ele. Ou seja, meus irmãos, o diabo queria propor a Jesus que ele não governasse, melhor, que ele se desse às paixões, ou melhor, se desse aos instintos do seu corpo. Então, se você tem instinto de comer, coma. Você tem instinto de relações sexuais, faça. Então, meus amados irmãos, o diabo, ele estava propondo a Jesus que desse vazão às necessidades do seu corpo, porque ele era Deus, ele podia fazer isso. Se tu é o filho de Deus, tu pode transformar as pedras em pães e matar a tua fome. Então, meus irmãos, a lição de Jesus para nós é que nós, muitas vezes, não precisamos fazer a vontade do nosso corpo, as nossas necessidades, quando elas são contrárias à verdade de Deus e à palavra de Deus. Jesus está mostrando que há a possibilidade de nós termos necessidades, sim, mas não ceder a elas, mas não se entregar às necessidades do corpo, sejam elas quais forem. Às vezes eu vejo jovens que começam um namoro e muitas vezes, irmãos, começam um namoro muito arrochado, um namoro muito apertadinho, e o diabo começa a tentar, trazendo necessidades sexuais para o namoro. E o diabo começa a trabalhar, tentando. E aí, muitas vezes um diz para o outro: já nós vamos casar mesmo, né? Então, vai dar certo. E aí, quando eles dão vazão às suas necessidades, eles, como Adão e Eva, fogem da presença de Deus. Meus amados irmãos, nem a vontade do corpo, nem a vontade da alma, mas a vontade de Deus. É interessante, irmãos, porque, pense bem, há dois extremos hoje, nos nossos dias, né? Há dois extremos. Um é que nós devemos dar vazão à vontade do nosso corpo. Por isso que a gente vê tanta dificuldade em jejuar, porque se o nosso corpo tem necessidade de comer, vamos comer. Como diziam os coríntios, né? O estômago foi feito para o corpo e o corpo foi feito para o estômago. Aliás, o estômago foi feito para a comida e a comida foi feita para o estômago. Então o sexo foi feito para ser praticado. Deus fez o sexo para ser praticado. Aí o apóstolo Paulo diz: tanto o estômago como o alimento vão ser destruídos, mas o corpo não. O corpo é do Senhor e não da prostituição. Então, meus amados irmãos, a alma do homem hoje é colocado também como acima do corpo. O corpo, ele está ligado à alma e faz uma coisa só, um ser só, irmãos. Nós não somos separados. Aí nós vemos a teologia ou a ideologia de gênero dizendo assim: eu nasci num corpo de homem, mas a minha alma é de mulher. Eu nasci no corpo de mulher, mas a minha alma é de homem. Então, se o meu corpo, se a minha alma tem desejos que eu seja mulher, mesmo sendo homem, então não tem problema nenhum eu transformar o meu corpo, porque o mais importante não é o corpo, é minha alma, é como eu me sinto.
Então note, um é a liberação dos instintos do corpo, o outro é o corpo submisso a um desejo pecaminoso contrário à própria natureza do corpo. Então Jesus, meus amados irmãos, ele vem dizer o seguinte: nem você vai dar vazão ao teu corpo e nem vazão à vontade da tua alma, mas à palavra de Deus. E ele traz uma citação, irmãos, que eu acho muito pertinente, muito interessante, aqui de Deuteronômio. Louvado seja Deus. Capítulo 8. Veja o versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. O que é que Moisés está dizendo, irmãos? Ele está aqui mostrando o que Deus fez lá em Êxodo, capítulo 17, quando o povo, meus amados irmãos, teve fome, começou a murmurar, e Deus disse: eu vou mandar para vocês o maná, vocês vão recolher o maná. Quem recolher pouco não vai ter falta, quem recolher muito também não vai sobrar. Mas vocês não vão recolher uma quantidade que dê para o outro dia, porque no outro dia eu vou mandar mais. E aí muitos irmãos, como diz lá em Êxodo 17, muitos recolheram muito maná, e no outro dia estava bichado, estava podre, e eles tinham que jogar fora. E Deus estava mostrando para eles que eles tinham que se alimentar da palavra que ele dizia: façam isso, façam aquilo, amanhã tem codornizes, amanhã tem maná, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo. Eles tinham que crer na palavra de Deus. E por isso Jesus aqui está dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que é que Jesus está dizendo para o diabo, meus amados irmãos? É que nós devemos depender inteiramente do Senhor. Por que é que as pessoas começam a cair em tentação? Um emprego, porque se não tiver emprego morre de fome, né? Porque ele pensa no pão, mas não pensa naquele que dá sustância ao pão, mas ele não pensa naquele que lhe traz, lhe dá condições para trabalhar. Aí ele vai para um escritório e começa a mentir. Aí ele vai, como o nosso amado irmão rejeitou, vai para as forças armadas e muitas vezes é preciso matar. Vai ser um policial e é preciso meter a pé quando as autoridades mandar, os superiores. E aí, meus amados irmãos, por causa do pão, ele vai contrariando as escrituras, contrariando a vontade de Deus para a vida dele, como se Deus não fosse poderoso para sustentá-lo. Um dia desse eu estava lá no grupo familiar, e na nossa igreja tem muita gente necessitada, e às vezes a gente vê irmãos meio desanimados, né? E outros assim felizes. E eu estava mostrando para os irmãos: olha, fulano de tal, com 60 anos, imagine, irmãos, quantos pratos de feijão o irmão não já comeu. Imagine quantas vezes Deus matou a fome do irmão. O irmão chegou a 60 anos, será que depois de 60 anos Deus vai deixar você morrer de fome? Será que depois da idade que você tem, chegou até hoje, será que Deus não vai te sustentar? Meus amados irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. O diabo, meus irmãos, quer que a gente duvide dele.
O diabo quer que nós, meus irmãos, venhamos a não acreditar na sua providência, que Ele nos concede o que é necessário. Eu já dei o testemunho aqui, meus irmãos do interior, eu já passei muita necessidade, muita fome, muita, a ponto de comer folha de tomarino, porque nem um fruto não tinha, né? Então, mas Deus sustentou, não só eu, mas todos os meus irmãos, 9, fora os outros, né? Da outra mulher que o papai arranjou, né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que Deus, Ele não vai deixar, irmãos, os seus filhos, Ele não vai deixar de nos sustentar, de cuidar do seu povo. Quando você estiver sendo tentado pelo diabo, se você cair é porque você quis, e não porque você não tem um Deus que não possa se compadecer da sua vida, da sua alma. Ele se compadece tanto que não vai permitir que você vá passar a eternidade no inferno. E para isso Ele enviou Jesus, o próprio Filho, para pagar na cruz os teus pecados, a tua rebeldia, a tua desconfiança, a tua desobediência. Ele pagou na cruz todos os teus pecados e te libera o perdão, te libera a filiação, a justificação. Ele te libera a regeneração. Hoje você é um filho de Deus porque Deus assim quis. Quanto mais te sustentar com pão, como disse Jesus, olhe para os pardais, eles não trabalham, não guardam celeiro, no entanto o Pai Celestial os sustenta a todos. Olhe os lírios do campo, que nem Salomão na sua glória se vestiu como um deles. Como então Ele não vai cuidar de vós, homens de pequena fé? Ele cuida. Então o diabo, ele toma isto, irmãos, as necessidades do homem, as necessidades básicas, para perturbá-lo, transtorná-lo, para alvoroçá-lo, para movê-lo da sua fé, do seu ânimo, da sua disponibilidade para Deus. Quantos irmãos estão deixando de ir para a igreja porque estão quase morando no trabalho, que não pode mais ir para a igreja nem dia de domingo? Eu nunca aceitei, irmãos, proposta de um diabo que me impedisse de ir para a igreja, nunca. E olha, já estou com 28 anos na igreja, servindo o Senhor. Que hora é, meu amigo? É tal hora? Não, pastor, esse horário eu estou na igreja. Esse horário é para louvar o meu Senhor, é para adorá-lo. Meus amados irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Muitos, por conta da falta da fé, preferem o pão e morrem. Mas aqueles que preferem Cristo, vivem. Nem só de pão viverá. Você vive do pão, vive, mas não é só disso não. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus, assim você viverá. Porque o que é que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas os serão acrescentadas. E a gente está investindo muitas vezes, buscando aquilo que Deus acrescenta e deixando para o último lugar aquilo que deve ser o primeiro. Então, meus irmãos, Jesus, ele dá essa resposta ao diabo. Vamos voltar lá para o texto de Mateus 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando, quando nós estamos falando aqui sobre tentação,
Às vezes tem irmãos que se acha tão espiritual que não acha que pode cair, que o diabo possa tentá-lo a ponto dele ficar perturbado, ou obedecer a Deus, ou ficar, sabe, naquela angústia. Aí muitos preferem se ver livre da angústia e desobedecem a Deus. Irmãos, pense bem nisso. O diabo foi tentar Jesus, ele cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tinha acabado, irmãos, de ouvir a voz de Deus, dizendo que ele era filho de Deus. E ele tinha acabado de passar 40 dias jejuando. O que é que isso quer dizer para nós? Não é porque eu estou espiritualmente bem, não é porque eu estou orando, não é porque eu estou jejuando, que o inimigo não possa me tentar. O jejum, a oração, a espiritualidade é para nos preparar para quando ele vier. Não é se ele vem, ele virá. Irmãos, na vida, aqui se você for observar nos outros livros, como Lucas e Marcos, vai dizer que Jesus passou 40 dias sendo tentado, e ao final teve fome, aí fala disso. Ou seja, parece-nos que nós vamos ter muitas tentações no tempo da nossa vida cristã. Aos 40 dias de Jesus é uma simbologia dos 40 anos que o povo de Israel passou ali no deserto, e nós também, uns 40 anos, vamos passar aqui servindo o Senhor. E parece que nós vamos ter muitas tentações, que o diabo vai se aproximar, vai soprar no nosso ouvido, porque o diabo, irmãos, ele sopra no ouvido, ele faz sugesta. E cair em tentação é justamente eu deixar aquilo entrar no meu coração e ficar meditando naquilo. Ele não vai fazer com que você peque a força. Ele vai fazer sugestões ao nosso coração. Se o nosso coração abraçar aquilo, aí eu começo a entrar em tentação. Nós mesmos, pela cobiça, vamos trabalhando aquilo em nosso coração, a ponto de chegar a cair ou de pecar. Mas o que eu estava querendo dizer é que parece-nos que vai chegar uma hora que nós vamos ser visitados com o diabo com a tentação. Ou seja, fomos tentados de várias formas e passamos tranquilo, ótimo, sem problema nenhum. Mas parece-nos que vai chegar um período que o diabo permite, melhor, que Deus permite que o diabo nos tente com a tentação mesmo, para nós dizer, ou eu sirvo a Deus, ou então está tudo arruinado. Ou eu amo a Cristo, ou eu não amo a Cristo. A questão é, você ama a Cristo? A tentação de Pedro foi ele ser tentado pelo diabo, dizendo, tu é um deles. Ele disse há pouco instante, Senhor, aonde tu for irei, até para a morte eu morrerei por ti. E o diabo chega a Pedro, através daquelas pessoas, e diz, tu é um deles. Ele, não sou. Tu é um deles. Já disse que não sou. Tu é um deles, sim. Eu já disse que não sou, não o conheço. E ali ele cai. Mas o que é que Jesus tinha dito para ele? Pedro, o diabo te pediu para te cirandar, mas eu roguei ao meu Pai para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que é cirandar? Peneirar. O que é que o diabo queria? Que Pedro fosse e a fé ficasse. Mas Jesus, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, o que você não pode perder de jeito nenhum é a sua fé no que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Então parece-nos que vai chegar esse período, esse tempo de você receber a visita do diabo para trazer a tentação, não uma, mas aquela que você vai dizer, eu amo a Jesus, eu sirvo a Deus, e jamais, Satanás, irei fazer isto que tu me pedes.
E cada um de nós, irmãos, é tentado de uma forma diferente. Por isso que não adianta, quando um irmão cai em tentação, você apontá-lo, como se nunca você pudesse cair nas armadilhas do diabo. Nós não devemos, irmãos, se conformar com a queda, mas nós devemos entender que a morte de Jesus foi para nos perdoar de todos os nossos pecados. Isso eu ia dizer no final, mas eu vou dizer agora. O apóstolo João, irmãos, o apóstolo do amor, diz lá em 1 João 1,9, ele diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, primeiro ele diz, se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Depois ele diz: mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Em outra passagem ele diz: nós temos um advogado junto ao Pai para nos purificar de toda injustiça. Então, meus amados irmãos, no capítulo 1:9, depois no capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, ele vai mostrar isso, que mesmo que caiamos, o que é que nós devemos fazer? Eu estava falando isso para o meu amado irmão ali na frente. Jamais nós devemos omitir a nossa queda, o nosso pecado, a nossa tentação. Você está sendo tentado, está sendo saculejado pelo diabo, confesse para os irmãos, chegue para o pastor, converse com ele: pastor, eu estou sendo tentado nessa área, o diabo está batendo forte, pastor, ore por mim, ore agora por mim, ore. E o pastor vai orar por você, você vai ler a Bíblia, vai orar, vai pedir a Deus, vai chorar, vai se quebrantar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E Deus, ele vai te sustentar. Aleluia, louvado seja Deus. A próxima invertida do diabo, irmãos, aí, a segunda, é em relação às escrituras, é em relação à presunção. Tu é filho de Deus, então tu pode se jogar daqui abaixo. Ele levou ele para onde, irmãos? Para cima do templo, do pináculo do templo. Jesus jogando-se, os anjos vindo e abraçando e não deixando ele cair, todos iam ver. Então todos iam recebê-lo como de fato ele era, o Filho de Deus. Ou seja, tu pode se revelar, tu pode se mostrar, tu é o tal, tu é o cara, pode fazer isso, porque está escrito a teu respeito, já é uma regra, uma norma, já está decretado isso. Aí, irmãos, é onde o diabo engana, porque a passagem que é lá de Salmo capítulo de número 91, versículo de número 11, lá está escrito isto que ele diz, só que ele omite uma parte, que ele não iria cair, porque os anjos iriam sustentá-lo, mas em todos os seus caminhos. Ou seja, era na caminhada dele. Se de repente ele subindo aquele monte Hermon, monte alto, de repente ele escorregasse, caísse, os anjos iriam e sustentariam. Mas não estava falando em provocar a Deus, não estava falando ali em tentar a Deus. Então ele adultera o texto bíblico. E note que uma palavra adulterada não é palavra de Deus, é palavra do diabo, que talvez tenha um efeito mais devastador do que uma tentação sexual, do que outro tipo de tentação. É o engano da religiosidade, é o engano da religião, é o engano, meus irmãos, porque o diabo, irmãos, ele trabalha não para se apoderar de alguém, esculhambar a vida dele, ficar na lama. Ele trabalha pela tua mente. Se ele conseguir a tua mente, acabou-se. Se você cair num pecado sexual, é provável, você é crente ou eu, que a gente se levante. Mas se ele conseguir enganar-nos com mentiras doutrinárias,
acabou-se. Por exemplo, se um TJ lubridiar você e te fazer crer que Jesus não é Deus, acabou-se. Você está perdido. Então, o diabo, irmãos, quando manifestou-se em Judas, não foi sacudindo, né? Foi vendendo Jesus. Porque o diabo fez acreditar que Jesus era um rei, e que se ele fosse preso, ele iria se manifestar como tal, e não iria deixar que nada acontecesse a ele. Então, o diabo quis trazer à consciência de Jesus isto, que ele poderia ser presunçoso, que ele poderia se jogar de lá e Deus iria resgatá-lo. E qual foi a resposta de Jesus? Louvado seja Deus. Versículo 7, irmãos. Melhor o 6. E lhes disse, melhor o 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa passagem aqui é interessante, porque ele está falando aqui, irmãos, de Êxodo 17, 7. Lá em Deuteronômio 6,16, Moisés ele faz essa citação, dizendo: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. E qual era a tentação? Em que eles estavam tentando a Deus? Vamos ler essa passagem, que eu acho assim bem interessante, irmãos. Êxodo 17, versículo de número 7. Vamos ler o 6, né? Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está no meio de nós ou não? Se ele está no meio de nós, por que nós estamos passando sede? Se ele está no meio de nós, por que nós estamos passando fome? Se ele está entre nós, por que a gente não vê cura divina? Se ele está no nosso meio, por que a gente não vê isso? Por que eu estou passando aquilo? Por que o meu filho morreu? Por que a minha esposa me deixou? Por que isso? Por que aquilo? Então Jesus, irmãos, faz essa citação: não tentarás o Senhor teu Deus, porque eles estavam dizendo: está o Senhor no nosso meio. E o que é que o diabo queria de Jesus? Se tu é o filho de Deus, lança-te. Ou ele não é teu pai? É ou não é o teu Deus? É ou não é o teu pai? Tu é ou não é filho de Deus? Então, se tu é, te lança daqui. Então não é muitas vezes assim que a gente vê, por exemplo, os evangélicos da Universal, que colocam Deus na parede. Se tu é o meu Deus, isso vai ter que se cumprir. E profetiza e decreta e diz: olha, se Deus é Deus, isso vai ter que acontecer. Como se Deus não fosse o Senhor e ele servo. Como se Deus fosse servo e ele Senhor. Então não podemos ser presunçosos. Eu sou anabatista? Sou. Mas eu tenho que ter humildade. Eu não posso sair aí esculachando todo mundo. Eu tenho que ter humildade e saber que Deus tem servos, não só aqui. Deus tem muitos servos na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, em outras igrejas. Então nós temos que ter humildade em reconhecer Deus é conosco, mas é também com outros irmãos, porque é muita presunção, irmãos,
que Deus estivesse só neste lugar. Não, irmãos, nós pregamos a verdade, mas também vivemos a verdade, mas não somos os únicos, e graças a Deus por isso, porque senão eu estaria muito triste. Essa semana, a minha filha Camille, que inclusive está aqui, ela chegou para mim: pai, olha essa igreja aqui em Pernambuco, parece o mesmo credo, parece que foi copiado. Eu disse: deixa eu ver. De fato, e é para nós nos alegrarmos, não é? Então não podemos ser presunçosos, irmãos, mas nós devemos ser humildes. Nós não somos detentores da verdade, e o diabo, irmãos, por nós termos a verdade, isso significa que ele não nos tente a mentira, a um engano. Você tem que estar atento às Escrituras, nós temos que estar atentos, para que não sejamos enganados pelo diabo, porque o diabo engana qualquer um. Quem disser que não pode ser enganado pelo diabo, se apresente. Pode. Ele tem mais de sei quantos mil anos aí, só do Éden para cá são 5.000 de aperfeiçoamento na mentira, no engano, na malícia. Meus irmãos, ter ousadia de chegar no Filho de Deus com essas propostas. Então fique atento. O que é que Jesus disse? Vigiai, porque a carne é fraca. Aliás, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quem é que tem a carne forte entre nós? Nenhum. Todos precisamos da graça de Deus, da direção do Santo Espírito. Todos de nós precisamos dos dons espirituais para discernir as manias do diabo, as suas sugestões, as suas malícias, para que a gente entenda qual o caminho, qual a posição, qual é a decisão que nós temos que tomar na nossa vida, e como igreja do Senhor. Então Jesus diz: louvado seja Deus. Aqui de volta a Mateus. Respondeu-lhe Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Note que ele vinha meio suave, né? Está escrito, mas agora ele diz: ó, se tu prostrado me adorar, eu te dou todos os reinos e a glória deste mundo. Irmãos, tem uma ala, por exemplo, os presbiterianos, eles acreditam que os reinos da terra, eles pertencem a Deus, e quem coloca os reis na terra é Deus. Nós acreditamos que quem coloca é o diabo, com a permissão de Deus. Deus permite, Deus tolera. A questão é, se for Deus que coloque, quando um lado ou outro, aspecto de direita ou de esquerda, vão governar, quem colocou? Se eu sou presbiteriano, eu vou dizer o quê? Foi Deus. Inclusive eu fiz uma pergunta para um presbiteriano, perguntei para ele quem tinha colocado o PT no poder, e ele ficou pensando e ele disse: rapaz, isso é difícil de responder. Aí ele pegou e disse: eu vou pensar. Passou um tempo, outro dia ele me respondeu, isso na rede social. Ele disse: rapaz, foi Deus, mas foi como castigo para a nossa nação. Eu disse: e por que você está reclamando do castigo de Deus? A questão é, se foi o diabo que coloca,
eu vou estar alegre com o lado da direita ganhando as eleições, se for o diabo que colocou? Você tem que decidir, foi o diabo ou foi Deus? Não, foi o diabo. Então como é que eu vou me alegrar com o outro que ganha, como por exemplo o Bolsonaro? Se for o Bolsonaro que ganhou e é o diabo que coloca tanto um como o outro, por que eu vou me alegrar? Agora o que é que eu tenho que fazer se eu sei que Deus, irmãos, é quem permite tanto um como o outro? É orar a Ele: Senhor, tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Esse lado da esquerda aí, Senhor, é a esquerda, porque a esquerda é que diz: apartai de mim, malditos, né? A direita, vinde para mim, bendito meu Pai, né? Senhor, tem misericórdia. O Senhor sabe o que é o melhor, se é castigo para a nossa nação ou se é bênção para a nossa nação. O Senhor sabe qual deles é o pior para colocar, para governar esse mundo. Mas nós, Senhor, somos governados por Ti. A nossa vida está nas Tuas mãos. Tanto um como o outro governando, nós estaremos debaixo da Tua potente mão, e não debaixo da mão do homem. Meus amados irmãos, nós vimos o que os governos podem fazer agora, de 2020 para cá. Fecha igreja, fecha comércio, e sabe? E faz e acontece. Mas a igreja verdadeira não se encurva a nenhum líder humano, meus irmãos, porque muito melhor coisa é obedecer a Deus que aos homens. Eu não estou preocupado com leis que sejam morais, eu não estou preocupado com aquilo que eles possam querer fazer com a igreja, porque nós não vamos nos dobrar a eles, porque nós nos dobramos apenas a Cristo, como Ele diz: ao Senhor teu Deus servirás, e só a Ele adorarás. A Deus nós servimos, a Deus nós adoramos, e a Ele nós pertencemos. Aleluia! Meus irmãos, a missão da igreja não é promover Bolsonaro e nem o Lula. A missão da igreja, meus amados irmãos, é aquilo que está escrito lá em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 18. Ide por todo o mundo, pregue a minha palavra, batizem aqueles que creem em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Meus irmãos, ali nós temos um fundamento, e o fundamento é que Ele, Jesus, é o Todo-Poderoso. Todo poder me dado, é o fundamento, todo poder me dado. Eu sou Deus, e eu estou dando uma ordem para vocês. Todo poder me dado, portanto, aí tem a ordem: ide, façam discípulos. Como, Senhor? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que mais, Senhor? Ensine eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Aleluia! E qual é a promessa? Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Essa é a missão da igreja. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele quem transforma o mundo. Aleluia! Quem transforma o mundo é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela me transformou. Eu sou prova disso. Eu era um adúltero, era um prostituto, e Ele me libertou para a glória do nome dEle. Aleluia! Aleluia! Você quer chegar no testemunho de Jeová? Evangelize ele primeiro do que o testemunho de Jeová. Aleluia! Você quer ver, meus amados irmãos, uma pessoa que está começando a se identificar com o movimento LGBT ser transformado? Chegue primeiro nele, fale de Jesus, pregue para ele, e a conversão dele, a mudança do coração dele, vai fazer com que ele mude de percepção de mundo. Ele vai mudar. Meus amados irmãos, não há avivamento sem a mensagem do Evangelho. As ideologias, elas vêm para aprisionar os homens. O Evangelho vem para libertá-los das ações do diabo.
O Evangelho liberta, o Evangelho transforma, e é essa a nossa missão: pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus, e não podemos perder tempo, porque a sua vinda se apressa. A sua vinda é certa, está às portas. E enquanto nós estamos, irmãos, eu tenho visto irmãos da nossa igreja levando pizza nas redes sociais por conta de política. Isso é só a misericórdia de Deus. Se fosse pregando a palavra, se fosse brigando com testemunho de Jeová, um calvinista, um adventista, sobre o sábado, sobre o domingo, sobre a perseverança dos santos, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre a santidade, sobre vestes, eu ficava feliz. Mas sobre política, é isso que eu digo. O diabo pode nos tentar, inclusive nos apresentando os reinos que são melhores, os governos que são melhores. Mas o que Jesus disse: meu reino agora não é deste mundo. Se o meu reino agora fosse deste mundo, os meus súditos pelejariam por mim. Assim como o reino dele não é daqui, os súditos também não são. Somos embaixadores do céu. A nossa fala aqui, irmãos, não é em nome de Bolsonaro nem de Lula. A nossa fala é em nome de Jesus. Nós fomos convocados para o exército do Senhor. Nós fomos convocados, meus amados irmãos, para ser instrumento de Deus, para levar o Evangelho, que é verdadeiramente que liberta. Sabe por quê? Porque daqui a pouco vai cair uma pedra sobre todos os reinos, vai esmiuçar todos eles, e a pedra vai crescer, vai inundar o mundo, os céus. É o reino de Cristo, o reino do Senhor, o prometido das nações, a rocha dos séculos, o Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, o príncipe da paz, o Todo-Poderoso. É o reino dele que nós esperamos, e é o reino dele que há de salvar este mundo, que há de restaurar, meus amados irmãos, todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Quem tem medo de perseguição, irmãos, não dava para ser crente da igreja primitiva. Louvado seja Deus. Houve uma perseguição lá em Atos capítulo de número 8, e eles foram dispersos. Aí foram dispersos reclamando: puxa vida, que governo isso, que governo aquilo, que não sei o que. Não, pregando Jesus como o Cristo, o Salvador, e Deus era com eles, e a igreja crescia e se prevalecia. Aleluia! Por quê? Porque Deus era com eles. Louvado seja Deus. Todos os reinos da terra eu te darei. Qual é o custo? Se prostrado me adorares. Você quer os reinos do mundo? Você quer a glória deste mundo? Meus amados irmãos, Jesus tinha uma coisa em mente aqui. Preste atenção. Tanto ele como o apóstolo Paulo. A missão dele, a missão de Jesus. Todos nós, irmãos, todos, sem exceção, temos ambições. Eu pergunto: qual é a tua ambição? São coisas deste mundo ou coisas na eternidade? Agora faça a equiparação da cobiça que você tem no seu coração. As coisas deste mundo, você pode ter todas as glórias dele e os reinos, como foi apresentado. Todos são transitórios e passageiros.
Mas se você crê de fato na vida eterna, se você crê de fato no céu, se você crê de fato que um dia vai estar com Cristo, com um corpo glorificado, um corpo ressurreto, transformado pelo poder de Deus, então as nossas ações são em função das ambições do mundo ou das ambições celestiais. Paulo era um homem ambicioso, mas por galardões do céu. Veja só, irmãos, o que ele diz aqui, deixa eu ver se eu lembro, Atos capítulo de número 20, se não me falha a memória, Atos 20, versículo de número 24, irmãos. Olha só. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha o que Paulo está dizendo: eu não tenho minha vida por preciosa, não tenho ela por preciosa, contanto, ou seja, ela é preciosa se eu completar a minha carreira, se eu completar aquilo pelo qual fui chamado. E o que é que ele tinha sido chamado? Para que ele tinha sido chamado? Para pregar o evangelho aos gentios. O que foi que Jesus disse para ele, irmãos? O que Jesus disse para ele? Que ele era vaso escolhido, e ele ia saber o que era sofrer e padecer pelo nome de Jesus. Então eu vou ler de novo. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essa era a missão dele. E ele disse: olha, a minha vida não é preciosa não, contanto que eu complete a minha missão. Por quê? Porque completar a carreira dele, irmãos, era o empenho de toda a vida dele. Era o céu, era o evangelho, era a graça, era o amor a Deus, era o serviço a Cristo e a sua obra. Era isso que ele estava preocupado, era esse o esforço dele. Se você ler aqui o contexto, você vai ver o sofrimento, as peias que ele levou. 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 9, ele diz das chibatadas que ele levou, das prisões. Foi colocado, meus amados irmãos, em masmorras frias, sujas, imundas. Levou pisa no meio da rua, chibatadas no meio da praça, que abriam nas suas costas as marcas. E pelo quê? Pelo evangelho da graça, o evangelho da graça salvadora. Essa era a missão. E a missão de Jesus era ir para a cruz e fazer a vontade do Pai. E não tinha reino, não tinha glória que pudesse, irmãos, remover isso da consciência e do coração do nosso Senhor. Em João 4, versículo 34, a gente pode compreender bem porque que o diabo não derrubou o Senhor. Diz assim, 34: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, o que satisfaz tanto o meu espírito como o meu corpo, é fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas ao contrário, que os ressuscite no último dia. A vontade de Deus para Jesus é que te salve e leve você salvo para o céu. Então, meus irmãos, por isso
por tudo isso que ele passou, pelas tentações que ele venceu, ele nos concede a graça de que as tentações não sejam humanas, aliás, que não sejam demoníacas, que não sejam maiores do que possamos suportar. As tentações que nos sobrevêm são humanas. O diabo apela para o traidor que está dentro de nós, a cobiça, a semente pecaminosa, e cabe a nós fazer igual Jesus. Eu tenho uma missão, eu tenho uma meta, eu tenho uma cobiça, o céu, a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Hebreus 4, Hebreus 4:15 diz assim, vamos ler o 14: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Qual é a fórmula, né, para resistirmos ao diabo? Se submeter à mão poderosa do Senhor. Diz Tiago, meus irmãos, se o Tiago 4, se nós queremos resistir o diabo, temos que nos submeter a Deus. Olha o que Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Então, a palavra dele, para se ver livre da tentação, era a dependência dele de Deus. Não é o que grita a tua alma, não é o que grita o teu corpo, não é a tua vontade, é o que está escrito, é a palavra. E nós temos que nos submeter a ela na hora de tentação, custe o que custar, e aí ele foge. Se nós nos submetermos à palavra de Deus, é o remédio, irmãos. Não tem outro. É nos submeter à palavra de Deus. Em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 10, 13, diz que não há tentação humana, mas com a tentação ele nos dá o escape. E Pedro 2, 9 diz: Deus sabe livrar os piedosos de toda a tentação. Deus sabe livrar, se nós confiarmos nele. Se nós nos colocarmos em tentação, Deus, ele não tem compromisso conosco. Se a tentação chegar de repente, de súbito, com essa tentação ele nos dá o escape. Mas se eu procurar o lugar de tentação, aí ele não tem compromisso. Eu procurei minha vontade, eu me coloquei à disposição do diabo para ele me tentar. E aí, como disse Deus a Caim, o pecado está às portas, cabe a você dominá-lo. Por isso que nós temos que fugir das tentações, fugir do diabo. Aliás, fugir da prostituição, porque do diabo não, né? Mas da prostituição tem que fugir, porque para resistir não é fácil não. O diabo, quando a gente se coloca debaixo da mão de Deus, aí o diabo foge. Mas quando é para prostituição, aí é nós que temos que fugir. Porque, como disse Jesus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus irmãos, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que despojou o diabo, que enfrentou no seu território, e que disse para nós, mostrou para nós como vencemos, dependendo de Deus. Quer vencer o diabo na sua tentação? Não sei qual é. Mulher, dinheiro, trabalho, mentira, escândalo. Submeta-se ao Senhor teu Deus, e você então, irmãos, verá o diabo fugir.
Submeta-se a Deus. Meus irmãos, para terminar, o diabo pode nos tentar, irmãos, daqui para o fim do ano, a nos envolvermos com política. Isso é sério, irmãos. Porque quando a gente começa a ver os lados, o que se apresenta, a nuvem preta que pode chegar, a onda, uma tsunami que pode chegar, a gente tende a balançar os joelhos, mexer os esqueletos e ficar refletindo. Mas lembre-se o que Jesus disse para o diabo, para Pilatos: meu reino agora não é deste mundo. Vai-te, Satanás, porque só a Deus servirás, só a Ele adorarás. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.